Fala galera, sejam bem-vindos! Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira e hoje a gente vai falar sobre psicologia, sobre psicólogos, sobre quando procurar um psicólogo e tudo mais. Por que a gente vai falar sobre isso? Primeiro, porque foi um pedido de um ouvinte para a gente abordar esse tema. Segundo, foi porque dia 27 é dia do psicólogo no Brasil, né? Então, a gente vai completar aí 58 anos de profissão aqui, né, regulamentada por lei. E é importante a gente entender talvez um pouco sobre essa profissão. Muita gente tem ainda alguns mitos, né, algumas ideias erradas da psicologia e talvez seja interessante a gente esclarecer isso. Primeiro, psicólogo não lê mente. Por mais que eu queria que isso fosse verdade, a gente não consegue fazer isso. Então não chegue no seu colega que estuda ou é psicólogo e pergunte o que você está pensando, porque provavelmente ele não vai conseguir saber responder isso, né? A menos que você pense em voz alta. Então a gente não tem essa habilidade de ouvir pensamento, né? Ou seja, a gente vai precisar que o paciente conte para nós as coisas, né? Segunda coisa, o psicólogo ele não é médico, tá? Então o psicólogo ele não pode prescrever medicação, né? Que é uma das atribuições exclusivas do médico, inclusive. Então, se você conhece algum psicólogo que faz isso, você deve, inclusive, denunciar para o Conselho de Psicologia, né, porque isso é crime. Então, a gente não é médico. O nosso foco é diferente, né? O objeto de estudo, de atuação do psicólogo é o ser humano em si, né? O que alguns ou limitando, né, ou reduzindo, ou tentando especificar a mente ou o comportamento, depende da abordagem, né? Depende de como o psicólogo tem a sua fundamentação teórica, né? Mas em todos os casos, o ser humano é o nosso objeto. Tá, mas o que o psicólogo faz? Quando eu devo procurar um psicólogo e assim por diante? A psicologia é uma profissão relativamente nova oficialmente, porém ela vem de uma herança de bem mais que 2000 anos, né? Então lá na Grécia Antiga a gente já tinha pensadores tentando entender o comportamento, tentando entender por que a gente fazia tais coisas, por que a gente deixava de fazer, como que a gente aprendia. E a gente pode dizer, inclusive a palavra psicologia vem do grego, né? Psi é alma, né? E ecologia é estudo, né? Então seria aí o estudo da alma. E a gente, desde a Grécia Antiga, então, tenta entender o homem, tenta entender o seu comportamento e tudo mais. E aí a gente vem evoluindo esse pensamento, né? Vários filósofos tentam entrar nessa seara, ou seja, a psicologia é uma profissão de humanas por causa disso, porque a gente tem uma ligação com a filosofia muito grande, né? Então a gente, tanto com o método científico, quanto a questão de entender, né, e desvendar muitas coisas, a filosofia e a psicologia andam muito tempo juntas. Nesse processo de evolução, a gente foi se aproximando de outras profissões como a medicina. E a medicina, no final do século XIX, né, começa aí a se interessar mais por questões comportamentais e a gente tem ali o surgimento da psicologia nesse período, junto com a medicina, né, que estava se desenvolvendo e que já existia há centenas de anos. Então, nesse momento, a gente tem uma nova perspectiva, né, e surge os primeiros laboratórios de psicologia na Alemanha, né? A gente tem toda uma ciência psicológica surgindo não só na Europa, né? Mas surge na Europa, a gente tem outras fontes surgindo na União Soviética, a gente tem depois também a psicologia se desenvolvendo nos Estados Unidos e se espalhando pelo mundo inteiro, né? Mas aí a gente tem um nome importante nesse contexto, que é o Wundt, né, que cria aí um laboratório de pesquisa
em psicologia, né? Então ele começa a estudar de maneira mais prática isso, e a psicologia começa a se aprofundar nessa tentativa de entender comportamentos, de explicar comportamentos, modificar comportamentos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a psicologia ela existe para ajudar as pessoas a viverem melhor. Nosso objetivo como profissionais é ajudar vocês, né, que estão aí assistindo, a terem uma vivência mais saudável, menos dolorosa e tudo mais. Então a gente não faz milagre, a gente não faz promessa milagrosa, a gente não resolve tudo em 2 encontros, como alguns coaches por aí fazem. O processo terapêutico ele pode ser doloroso, ele pode ser longo, né? E a gente tem aí um tempo de estudo bem prolongado para justamente poder entender essas particularidades e essas nuances do comportamento humano. O que nos faz agir de determinada maneira, o que esse comportamento representa para a gente, como esse comportamento pode impactar a gente. E eu não respondi ainda a pergunta por que ou quando eu devo procurar a terapia. Na verdade, todo mundo deveria fazer terapia, né? O processo de terapia, ele não é apenas para doente mental, né? Inclusive, isso é uma outra visão que muitos têm da psicologia, que psicólogo só trata doido, né? Psicólogo é médico de doido, psicólogo é doutor de doido, né? A gente trabalha, sim, também com pessoas portadoras de transtornos mentais, mas o nosso foco são pessoas que precisam de ajuda, independente se essa ajuda é relacionada a uma doença ou não. Então, a terapia, ela ajuda qualquer tipo de pessoa, esteja doente ou não, esteja passando por um transtorno ou não, esteja passando por uma dificuldade ou não. Então, você precisa fazer terapia para se conhecer melhor, ajudar a entender algumas coisas que você faz que podem estar te prejudicando, que podem estar atrapalhando a sua evolução, a sua vida como um todo, né? Então o nosso processo ele é baseado na conversa, mas não é um bate-papo, não é amizade. O psicólogo não é seu amigo, ele é um profissional tentando te ajudar. E ele vai usar a sua fala como uma ferramenta terapêutica, ou seja, através da sua fala, do que você conta, do que você fala, a gente vai conseguir identificar conteúdos que são mais importantes e que precisam ser trabalhados, ou que precisam ser explorados, ou que precisam ser percebidos por você. Muitas vezes a gente passa por tanta coisa, a gente vai acumulando tanta coisa na nossa vida que a gente nem consegue identificar determinadas situações que estão atrapalhando a nossa vivência, ou que estão nos fazendo ser uma pessoa mais infeliz, mais triste, menos produtiva e escrota e assim por diante. Então a terapia ela vai ajudar nesse processo, né, de se conhecer melhor, de entender suas limitações, de entender onde você pode chegar, de melhorar a sua vivência, de melhorar a sua forma de enxergar as coisas. Ela vai te ajudar em outros processos, né, como processos de fobia, processos de adoecimento mesmo, né, então processos depressivos, processos ansiosos, né? Então o psicólogo tem todo um conhecimento técnico para te ajudar a lidar com essas situações de maneira menos dolorosa, né? De maneira que você sofra menos, né? Então ele vai ajudar a lidar com essa situação da depressão, não somente o psicólogo, né? Se houver necessidade de um encaminhamento para médico, psiquiatra e tudo mais, o psicólogo vai fazer. E às vezes o inverso também acontece, o psiquiatra encaminha o paciente para o psicólogo, né? São complementares, são parceiros, não são inimigos, né? E nesse contexto também a gente vai, dependendo, né, do tipo de abordagem do psicólogo, ele vai te ajudar em vários outros fatores, né? Então, situações ansiosas, né? O controle maior do seu próprio corpo, controle de respiração, né, como lidar com situações que te causam fobia, né, e tudo mais. Então o psicólogo ele vai te ajudar numa gama quase que infinita de situações, né? Então a gente vai atuar na aprendizagem também, né? O que pode estar dificultando a aprendizagem, o que pode ser um fator que te impede de aprender, de entender melhor as coisas, o que está por trás disso. Nesse contexto, a psicologia ela abrange vários
outros contextos, né? Várias outras situações. E a gente vai entrar em todas elas. Então, quando que eu devo procurar um psicólogo? Sempre. Para que você possa ter uma vivência menos dolorosa, uma vivência que seja mais saudável, né? Você deve procurar um psicólogo sempre. A função do psicólogo é promover saúde, né? Então, o nosso papel não é tratar doenças somente, né? O nosso papel é promover saúde, melhorar a qualidade de vida das pessoas, qualquer pessoa, em qualquer situação. Então, em qualquer tipo de condição que você esteja, o psicólogo pode te ajudar de alguma forma. A psicologia ela está em todas as áreas, na publicidade, na tecnologia, na programação, na robótica, no esporte, na educação, na saúde, nos hospitais, em todos os contextos a gente está ali junto. Então a psicologia te ajuda a lidar com perdas, a revisitar essa perda e ressignificar essa perda e aceitar essa perda, né, e seguir em frente. Em todos esses contextos a psicologia está inserida, a psicologia pode fazer a diferença. Então quando eu devo procurar terapia? Sempre. E como é que vai ser a terapia? Ah, mas eu vou lá e o psicólogo só me pergunta coisa e só eu que falo. No primeiro momento, sim. Né? Às vezes nos primeiros encontros, e aí tem pessoas que desistem no primeiro encontro e no segundo encontro por causa disso, mas nos primeiros momentos é importante que você fale. Né? Como eu falei, a fala é uma ferramenta terapêutica. Então, primeiro, faz bem colocar para fora coisas que você não pode colocar para fora, às vezes, com amigos, com pessoas que você conhece, por medo de julgamento, de condenações. Então, o psicólogo ele vai te ouvir sem julgamento de valores, sem te condenar, sem te criticar, né? Então, ele está ali para te ajudar. Então, independente do que você fale, ele não vai te julgar por isso, não vai achar que você é um pecador ou que você é uma pessoa abominável por ter feito isso. Então, ele precisa te ouvir. E essa relação ela é totalmente sigilosa, ele não vai contar isso para ninguém, inclusive ele pode responder judicialmente se ele quebrar esse sigilo, né? Então a gente leva muito a sério o sigilo do paciente e ele precisa te ouvir. Então é importante que você fale tudo que está engasgado, que não está engasgado, que faz parte da sua vivência, a sua história. Ele precisa entender todo o seu contexto para ele ajudar você a partir do que tem mais necessidade, né? Então, nesses primeiros momentos na terapia, você vai sim falar muito, né? Porque ele precisa saber quem é você, ele precisa entender quem é você. E para funcionar, ele precisa que você seja sincero. Não faz sentido você mentir para o psicólogo. Primeiro, porque ele não vai contar para ninguém e ele não vai te julgar. Ele está ali para te ajudar, tá certo? Então, a terapia, ela é essencial, né? E como eu coloquei no quadro aqui atrás, se todos fizessem terapia, o mundo seria um lugar muito melhor. Porque se a gente entendesse os nossos preconceitos, nossas limitações, nossas raivas, né, e tudo que faz a gente ser uma pessoa às vezes pior, a gente poderia evoluir e a gente poderia se relacionar bem melhor com outras pessoas, né? Então, a psicologia ajuda inclusive a você não se sabotar nem sabotar suas relações com outras pessoas. A psicologia te ajuda em tudo, né? Então, não é porque é a minha profissão que eu estou defendendo assim, né? Mas essa é a visão. A psicologia ela te ajuda em todos os contextos, em tudo que envolve a sua vivência, a sua existência, a sua vida. E ela pode fazer a diferença. Então, procure um psicólogo que seja sério, que seja um bom profissional, né? Pesquise sobre ele antes. Pergunte para outros pacientes, para pessoas que já foram nele, né? O que elas acham. Às vezes você não vai dar certo com aquele profissional, não desiste da psicologia. Talvez você só não conseguiu criar uma relação aí de ligação com aquele profissional em específico, mas você vai encontrar outro profissional que seja mais parecido ou que dê mais certo com você, tá certo? É uma profissão fantástica, né? A gente está aí fazendo 58 anos no Brasil, ainda tem muito para evoluir, a gente ainda precisa fazer muita coisa. Parabéns a todos os colegas psicólogos, a todos os meus alunos da psicologia que logo vão ser colegas também de profissão. Respeite, né, a nossa profissão, procure profissionais sérios, profissionais formados, né? A gente estuda anos e anos para tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então,
Não confie em pessoas que fazem um cursinho de fim de semana num hotel e acham que entendem de comportamento, né? A gente estuda vários anos, faz pós-graduação, mestrado e tudo mais, e a gente ainda precisa aprender mais, e não é uma pessoa com um cursinho de fim de semana que vai saber tudo, tá? Então não caia nesses contos de que dá para resolver tudo do dia para a noite, né? Então alguns transtornos, algumas doenças, elas precisam de um tratamento longo, né? Então você não cura depressão do dia para a noite, não cura ansiedade do dia para a noite, né? Então é preciso de um acompanhamento por um tempo necessário para que você se reestabeleça, tá certo? Então procure profissionais sérios, confira se o registro dele no CRP da região de vocês, né, o Conselho Regional de Psicologia, é válido, está ativo e tudo mais, e faça terapia.